Olá, boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos à nossa segunda emissão do Banda Podcast. Para vocês, fala Ivo de César e aqui ao meu lado estou com o Jorge Fruta e vamos debater hoje sobre o tema inveja tóxica. Mas antes de tudo, eu gostaria de pedir as minhas sinceras desculpas em nome da produção, tendo em conta as falhas que tivemos. Porque tivemos uns problemas técnicos, na verdade não era para serem metidos nessa plataforma, mas prontos, demos aí um jeito e estamos aqui em emissão. Vamos agora começar o nosso programa. Quero já desejar as minhas boas-vindas ao nosso convidado Jorge Fruta. Seja bem-vindo ao nosso Banda Podcast. Muito obrigado, Ivo. Muito obrigado. Então, como é que foi quando recebeu o convite da nossa produção para estar aqui conosco para debater este tema que nós ou muitos em casa desconhecem? Bem, a priori o tema em si é um tema pertinente e quando recebi o convite em si, senti-me muito lisonjeado por ser escolhido para abordar o tema em questão e estamos aqui para levar a informação relacionada ao tema a todos os nossos telespectadores. Ok. Olha, antes mesmo de passarmos para o nosso tema, eu gostaria já de pedir a vocês que estão aí em direito, que estão a acompanhar esta live, que compartilhem este vídeo nos grupos, nos vossos perfis, para ver se conseguimos receber mais audiência aqui na nossa página, ok? Agradecia muito que fizessem isso por nós. Compartilhem em todo lugar que for possível, em todo lugar que vocês conseguirem compartilhar. Vamos agora ao nosso tema e eu gostaria que o nosso convidado Jorge Fruta nos desse ainda uma introdução sobre o que é inveja tóxica e como é que normalmente surge a inveja tóxica. Bem, acredito que todos nós temos metas e sonhos. E destas metas e sonhos nós podemos optar por invejar ou admirar aquelas pessoas que já conseguiram o que nós desejamos. Praticamente falar de inveja nos remete a pensar em sentimentos e emoções simultaneamente. Mas o que acontece é que as emoções e os sentimentos diferem por um lado e têm semelhanças no outro. Praticamente ambas, no caso as emoções e os sentimentos, contribuem para a vida afetiva e contribuem ativamente para o psiquismo humano. Praticamente o que acontece? Ou seja, as emoções e os sentimentos existem para serem sentidas e não para controlarem as nossas vidas. Por quê? Porque quando permitimos que as emoções e os sentimentos controlem as nossas vidas, acabam se tornando tóxicas. É basicamente isto. E para conceitualizar em si o que é esta questão de inveja relacionada ao termo tóxico, nós vimos que a inveja, no caso, é uma reação tóxica da admiração, sendo que leva-nos a desejar mal alguém que tem ou que conseguiu tudo aquilo que nós desejamos. Okay. Mas há uma informação adicional, que nem toda inveja é tóxica. Existe a inveja fisiológica, a inveja que resulta de uma reação fisiológica tendo em conta o ambiente. Por exemplo, uma definição assim mais patente, Cirilo Mendes, na sua obra recentemente publicada, intitulada Amor Bandido, ele compreende a inveja como um verdadeiro atestado de incompetência e revelação de um péssimo caráter. E de facto é, porque o invejoso, a inveja em si, nasce da crença ou da sensação de não conseguirmos ter o que a outra pessoa tem. E adiciono, repito, que nem toda inveja é tóxica. Existe a inveja fisiológica, existe a inveja como emoção. Tá bom, mas nesse caso então, pode continuar com o microfone. Neste caso então, como é que nós podemos conseguir identificar quando uma inveja é tóxica e quando estamos na presença de uma inveja fisiológica? Como é que podemos distinguir isso? Bem, a distinção de ambos os termos
A inveja fisiológica é aquela inveja que resulta do ambiente, que resulta de uma situação de forma momentânea. Eu disse antes que as emoções e os sentimentos diferem de um lado e têm semelhanças do outro. Por exemplo, os sentimentos diferem das emoções por serem mais duradouras, menos explosivas e por não virem acompanhadas de reações fisiológicas ou reações orgânicas. Desmistificando isto, o que acontece? Quando alguém sente uma emoção, a tendência é o corpo acompanhar em si a emoção. Ele vê e sente, por exemplo, uma emoção de repulsa, tranca a cara. Já um sentimento não. O sentimento é algo que o indivíduo sente, mas não é acompanhada de reações fisiológicas ou reações orgânicas. Mas a própria inveja tóxica em si começa ou surge quando o indivíduo deseja mal a pessoa que tem o que ela não tem. Ok. Então, logo que começa a inveja, isso quer dizer, surge pela admiração. Ou seja, pelo facto de nós conseguirmos observar que alguém tem posses que nós não podemos ter. Certo? Certo, porque o que acontece? Este lado em que, esse paradoxo que existe entre inveja e admiração. Eu disse antes que a inveja é uma reação tóxica da admiração. O indivíduo vai admirar, sim, pode admirar. Mas desta admiração, se surgir um desejo de fazer mal a esta pessoa, aí sim estaremos presentes a uma inveja tóxica. Ok, então com isso, nem toda admiração poderia nos levar à inveja. Né? Sim, nem toda admiração poderá nos levar à inveja. Tem pessoas que admiram verdadeiramente as pessoas certo. E, além de admirar, pretendem que essa mesma pessoa chegue além da posição em que ele já se encontra. Certo, é isso. Então, quando é que a inveja surge nesse momento? Quando ele olha para aquelas conquistas da pessoa que ele admira e deseja que aquela conquista acabe mal. É aí onde estaremos. Sim, é isto aí. Inveja. Quando ele deseja, já que não. Por exemplo, ele está ali e diz que vê alguém que conseguiu um emprego e ele simplesmente diz, uau, gostaria de estar também na posição em que a pessoa está. Okay. É uma admiração simples. Não está a envolver ali qualquer inveja. Mas quando ele diz que uau, fulano está ali, não. Eu estaria melhor neste lugar. Okay. Eu estaria melhor no lugar dele. Aí já está deixando de ser uma admiração para ser uma inveja. Porque a admiração em si é parabenizar. É dizer, uau, ele conseguiu e parabenizá-lo. Já a inveja está ali, você diz um uau, mas depois diz que não, eu estaria melhor na posição em que ele está e praticamente já está a invejar. Okay. Isso aí simplesmente podemos estar na categoria de uma simples inveja ou já podemos considerar também inveja tóxica? Aí já quando o indivíduo deseja estar no lugar do outro de uma forma repulsiva, aí sim já é uma inveja tóxica, não é uma inveja fisiológica. A inveja fisiológica é momentânea. Quer dizer, a pessoa está ali, viu a situação e diz que não, sente aquela, porque, quer dizer, as emoções em si são típicas, o organismo precisa dessas reações. Então, praticamente, quando o indivíduo inveja de uma forma fisiológica, aquilo é momentâneo. Ele sente no momento e depois deixa de sentir. Já quando é uma inveja tóxica, no caso a inveja prejudicial, o indivíduo sente e vai alimentando isto. Ou seja, a inveja parte de uma emoção para um sentimento. Quer dizer, o indivíduo deixa de ter aquele sentimento momentâneo e passa a ter aquele sentimento assim mais duradouro. É aquela diferença. As pessoas conseguem perceber quando é que estão a sentir inveja por alguém? Existem pessoas que conseguem perceber. Existem pessoas que conseguem perceber que têm inveja por alguém. Mas nem todas admitem. Por isso eu digo sempre que cada pessoa é capaz de dizer que alguma vez já sentiu-se invejado. Okay. Mas será que será capaz de admitir que também já sentiu inveja de alguém? Ok. Então isso significa que as pessoas começam a invejar os outros
sem vontade própria, de uma forma involuntária. É isso, porque a inveja em si, tida de forma primária, é uma reação fisiológica, é uma reação do organismo. É como outras emoções, como raiva, ódio, cobiça, são emoções que praticamente surgem de forma momentânea. Mas quando o indivíduo não consegue controlar essas reações de forma momentânea, acaba a deixar de ser quê? De ser controlado pelas emoções. Então, as emoções, quando controlam nossas vidas, acabam se tornando tóxicas. Ok. E quando é que um indivíduo, ou o que é que um indivíduo deve fazer quando percebe que está a desenvolver uma certa inveja por alguém próximo a ele? Bem, existem várias técnicas do indivíduo livrar-se deste sentimento de inveja. Quando ele percebe que tem ou está a desenvolver esse sentimento de inveja por alguém, ele pode muito bem optar por conversar com a mesma pessoa, explicar. Porque nós dizemos assim que o diálogo até certo ponto resolve muitas situações. Mas, Então, desculpa por cortar, mas fica um pouco complicado. Alguém que sente inveja de um amigo, por exemplo, chegar e conversar com ele. Não seria muito estranho chegar tipo, epá, eu sou amigo do Jorge Fruta e eu sinto inveja do Jorge Fruta. Chego até o Jorge Fruta e digo, epá, mano, eu tenho muita inveja de ti. E essa inveja surge pelo facto de tu seres isso e eu não consigo ser. Como é que tu reagirias quando, ou se alguém, se um dos teus amigos chegasse e falasse isso para ti? Porque isso aqui não é capacidade de todos os humanos, né? Não é capacidade de todos. certo. E é uma conversa totalmente desconfortável. Por isso é que muitas das vezes, quando sentem inveja, não conseguem tipo, chegar e conversar com a pessoa que eles invejam. Será que há uma outra posição que essas pessoas devem tomar para conseguirem ocultar aquela inveja ou mesmo deixar de sentir inveja por alguém? Bem, há aqui dois detalhes. Existem estratégias para prevenir a inveja e existem estratégias de como lidar com pessoas invejosas. Okay. Então, nas estratégias para prevenir a inveja em si, vamos encontrar aqui, por exemplo, a autoconfiança. O indivíduo deve aprender a confiar, a se confiar. Somente a se confiar ele vai ter a capacidade de desenvolver capacidade de resolução de problemas. Também temos outra estratégia que é a auto-observação. O indivíduo deve aprender a auto-observar-se, olhar a si mesmo, perceber até que ponto quais são as suas capacidades de resolução de problemas. Já na questão de como lidar com pessoas invejosas, aí sim temos a primeira técnica, que é evitar falar da sua vida pessoal. Evitar falar da sua vida pessoal pode evitar com que surja a inveja tóxica no vosso meio. Porque existem pessoas que, se por acaso não saber nada da sua vida pessoal, ele praticamente não tem nada para invejar. Okay. E por outro lado, também podemos muito bem fazer o quê? Evitar partilhar assim os seus sucessos. Você conseguiu alguma coisa, queres partilhar a informação. Praticamente o aconselhável aqui é partilhar a informação com pessoas confiáveis. Okay. Então, essas pessoas confiáveis são pessoas que automaticamente são, assim, parabenizam o seu sucesso. Okay. E por outra tem a questão do elogio. Elogiar a pessoa invejosa, isso faz bem. Você pode muito bem, quando perceber que não, esta pessoa que está ao meu lado é invejoso, você pode muito bem elogiá-la, destacando as suas qualidades. Porque às vezes a própria inveja tóxica em si está relacionada com a insegurança, está relacionado com a falta de amor de si próprio. Então, somente elogiando as suas qualidades, ele pode muito bem ver até que ponto ele pode. Porque ele às vezes ele não percebe que pode. Então, somente recebendo elogios de pessoas próximas, aí sim ele se sente capaz de conseguir o que as outras pessoas conseguiram. Ok. Então é possível uma pessoa que desenvolve uma inveja tóxica por alguém que consiga sair deste mesmo paradigma? É possível. A inveja em si é uma reação fisiológica, mas quando já é tóxica, aí já nos remete a questões patológicas. E questões patológicas resolvem-se com profissionais
da área da psicologia, se for o caso. Porque quando o indivíduo já tem dificuldades, até certo ponto, de lidar com a inveja tóxica em si, é aconselhável que procure um profissional de saúde especializado para receber o acompanhamento devido. Ok. Existem várias psicoterapias que podem ajudar o indivíduo a enfrentar ou a passar por essas situações. Bom, dentro deste mesmo tema, é possível que hajam vantagens e desvantagens, certo? Sim, Nós sim. queremos aqui que o nosso caríssimo Jorge Fruta nos explica um pouco sobre as vantagens que tem a inveja e as desvantagens que tem a inveja. Porque, pá, falando até de vantagens dentro da De um inveja é um tema. pouco complicado, percebes? Sim. Porque um tema como este, acho que nós apontaríamos mais as desvantagens desvantagens do que em relação às vantagens. vantagens. Por isso mesmo vou querer que o nosso estudante aqui de psicologia, Jorge Fruta, comece a nos falar primeiro das vantagens e depois nos fale sobre as desvantagens da inveja tóxica. Bem, não há muito por falar da questão das vantagens. Por quê? Porque quando falamos de vantagem em si da inveja tóxica, está relacionada à questão da projeção das energias internas. Então, a inveja em si, como uma reação fisiológica, ou seja, o organismo precisa disto. O organismo precisa liberar, até certo ponto, algumas energias negativas e podem ser libertadas em forma de inveja. É como o amor, é como a raiva. Praticamente você sente isto e percebe que precisa tirar para fora. Essa é uma das vantagens. O organismo precisa disto, precisa destes momentos de repulsa da inveja em si. Já a desvantagem, aí sim, na desvantagem praticamente relaciono com consequências. Okay. E aí existem muitas consequências da inveja, mas eu prefiro agrupá-las em duas. A destruição pessoal e a destruição de bons relacionamentos. Na destruição pessoal, o invejoso em si, ele promove a autodestruição. Porque o invejoso, promovendo a autodestruição, vai provocando sofrimento. Bom, mas uma pessoa invejosa não acaba só provocando, às vezes, a autodestruição. Algumas pessoas invejosas também acabam destruindo as pessoas que eles invejam. Sim, é por isso que eu disse que agrupo em duas consequências, tipo a destruição pessoal e a destruição de bons relacionamentos. Okay. Quer dizer, na questão da destruição de bons relacionamentos, aí vai envolver já o quê? Destruição de relacionamentos conjugais, familiares, laborais, porque praticamente o indivíduo ele vive prejudicando as pessoas ao seu redor. Há uma fábula que conta sobre um sábio numa aldeia, que ele foi chamado em forma de confirmar até certo ponto a tendência do invejoso. O que acontece? Ele chamou dois jovens e um dos jovens era tido como invejoso. Então, perguntaram aos dois, ou deram a prioridade aos dois, para que escolhessem uma coisa e desta coisa dariam a triplicar no outro. Por exemplo, eu e o Ivo estamos lá na aldeia diante do sábio, o sábio me diz: eu tenho o direito de pedir algo, mas o que eu for pedir, o Ivo terá o direito a triplicar. Então, por eu ser invejoso, o que eu vou fazer? Eu vou pedir para que o sábio me tire um olho. Perceba? Ele me tira um olho. Quer dizer, por eu saber que não, eu pedi para que me tirem um olho. Então, no Ivo vão tirar os dois. Mas como não tens três, então vão tirar dois. Então, é basicamente isso. Na questão da consequência. Destruição pessoal. O indivíduo prefere. É uma autodestruição para que o outro ao lado sofra mais. Ok. Sim. Licencinha aqui. Olha, está muito boa aqui a conversa com o nosso convidado Jorge Fruta. Para quem está aí a nos acompanhar a partir da nossa página, que é esse Digital World, eu gostaria aqui de pedir um especial favor para vocês. Compartilhem esta live para termos mais seguidores aqui, mais pessoas assistirem a live, ok? E para já, estão abertas também as questões
vossas, né? As questões de lá em casa. Para quem tem alguma dúvida, apresente logo, que o nosso convidado aqui vai fazer a questão de esclarecer a dúvida de todos aqueles que deixarem aí nos seus comentários. Temos aqui também para nossa plateia, se quiserem também fazer alguma pergunta, se tiverem também alguma dúvida. Tem um jovem da plateia que pergunta muito, já falei dele também na live passada, o nosso Jaimito, o jovem da produção, Mr. Jaime. Então, Jorge Fruta, enquanto esperamos aqui as perguntas dos nossos acompanhantes, dos nossos assistentes aí em casa, eu gostaria que me falasses mais um pouco sobre a inveja no seio familiar. Bom, fora de relações de amigos, né, no seio familiar. Bem, praticamente a inveja no seio familiar é aquela questão que está relacionada à cobiça. Está relacionado à cobiça, porque há uma diferença entre inveja e cobiça, mas a cobiça, na maioria das vezes, dá lugar sempre à inveja. No seu familiar, até certo ponto, os familiares, no caso, quando sentem-se afastados, aqui, por exemplo, vamos aqui relacionar um exemplo prático, os pais têm a tendência... Calma só, não esqueça só do que vais falar. Alguém comentou aí na live dizendo que não tem som. Já conseguem ouvir? Já conseguem ouvir? Deixem só aí nos comentários, só para vermos se já conseguem ou não. Ok, acredito que já, né? Acredito que já. Então... Ok. Muito bom. Vamos pedir aqui que o nosso convidado continue a falar mais sobre a inveja no seu familiar. Bem, continuando. A inveja no seu familiar está praticamente relacionado àquelas situações em que os pais têm preferências. Dessas preferências, automaticamente pode, até certo ponto, originar a inveja a nível dos filhos. Existem aqueles pais que privilegiam uns e parece que deixam para trás os outros. Okay. Aí sim, podemos estar relacionados ao princípio da inveja, mas as características em si dos invejosos são praticamente gerais. No âmbito familiar não foge às regras das características dos invejosos no âmbito familiar, e é isso. Ok. E qual é o problema que mais Destruição. a inveja pode trazer no seu familiar? Destruição familiar. A inveja, até certo ponto, é aquela questão que disse, das consequências. Okay. Até certo ponto, quando há pessoas invejosas dentro de uma família, a tendência de haver muita destruição é maior. É maior porque as pessoas vão se invejando, as pessoas vão procurando de todas as maneiras para destruir o seu próprio familiar. Ok. Vamos esperar ainda um pouco mais sobre as questões aí dos nossos internautas. Perguntas, pessoal. Plateia, não tem nenhuma questão para o nosso convidado aí? Vamos dar prioridade às meninas? Sim? Em que dizia que sobre um dos métodos para podermos evitar a inveja, tipo, não falar sobre a nossa vida pessoal. E as pessoas mais apropriadas para podermos falar sobre a nossa vida pessoal são as que têm muita confiança. Certo. E muita proximidade. E se porventura essa mesma pessoa com quem nós temos tanta possibilidade, é que tem inveja para a gente. Ok. Bem, praticamente a nossa internauta aqui pergunta é como lidar com pessoas confiadas que praticamente têm este lado de serem invejosas. O que acontece? Se por acaso é confiável, quer dizer que não é invejosa. Ou seja, ela pode até ser invejosa, mas não invejosa no sentido de invejar a si. Ela pode ser invejosa, mas não no sentido de invejar a si. Então, praticamente, se por acaso perceberes que é ela invejosa, aí sim, isso deixa de ser uma pessoa confiável. Ok. Mais questões aí da plateia.
sobre a inveja no seu familiar. Com certeza ele tocou de uma forma mais abrangente, referindo-se a pai, irmão. E eu toco no sentido das possibilidades de existirem invejas no seio conjugal, seja entre namorados, entre casais. Também a inveja. Há aquela que o marido foi promovido, se calhar foi promovido, e a mulher não deseja, não parabeniza o marido, praticamente não se alegra e vice-versa. Nessas situações, como é possível lidar com isso? Bem, praticamente aqui estamos a falar sobre a inveja tóxica a nível conjugal, certo? Então, isso é bem verdade que a nível conjugal existem sim invejas, porque os casais até certo ponto têm objetivos comuns e objetivos semelhantes. Aliás, comuns e semelhantes ou diferentes de cada um. O que acontece? Quando o casal ou dentro do casal há inveja, primeira coisa, o casal deve sentar e procurar até certo ponto dar como ultrapassar essas situações. Por quê? Porque se são casais, devem necessariamente remar no mesmo sentido. Então, tendo inveja aí no meio, o que vai acontecer? Os casais vão acabar por fazer o quê? Ou apenas um vai remar, ou os dois remam, mas em sentidos opostos. Por quê? Porque o marido está ali, conseguiu sua promoção no emprego, ou às vezes trabalham no mesmo local, e de repente um dos cônjuges consegue a sua promoção. O cônjuge pode fazer o quê? Pode invejar isto. Mas esta inveja, se não for combatida, se não for resolvida, pode provocar até certo ponto a destruição em si da relação. Porque não há qualquer relação, quer seja familiar, conjugal ou laboral, não existe nenhuma relação que resista a qualquer tipo de inveja. Ok. Mas também isso aqui não chega a ser tipo uma questão de doença, porque é anormal dentro de um relacionamento duas pessoas que vivem junto por muito tempo chegarem a desenvolver inveja. Isso não chega a ser tipo um problema psicológico. Bem, no âmbito da psicologia, nem tudo é doença. Okay. Nem tudo é patologia, nem tudo é problemas mentais. Então, o que acontece? Existem critérios específicos para identificar se é ou não é alguma patologia de forma mental ou não. Então, um dos critérios assim comum é a questão do sofrimento. Okay. Podemos aqui considerar que a inveja, no sentido de ser uma patologia, ou uma psicopatologia, ou simplesmente sintomas relacionados a alguma psicopatologia, quando já há um sofrimento significativo do indivíduo. Quando o indivíduo já sente que há um sofrimento por ele estar a sentir inveja por alguém. Mas existem aquelas situações em que o indivíduo, a certo ponto, não percebe o porquê que está a invejar. Então, dessas diferenças todas, precisamos compreender que nem tudo é patologia, nem toda pessoa é invejosa, família em casa, nem toda pessoa invejosa é doente mental. Existem aquelas reações fisiológicas normais do organismo relacionadas à inveja. Existem aquela inveja fora do normal, tidas como anormais. E existe aquela inveja patológica. A inveja patológica, aí sim, é que é preocupante, é que aconselhamos até certo ponto as pessoas a procurarem profissionais especializados da área da saúde mental. Mas quando é que começou a inveja? Realmente, quando é que começou isso? Não tem uma história sobre a inveja, de onde começou mais ou menos a primeira pessoa a sentir inveja no mundo? Olha, sinceramente, não sei se há dados científicos que narram qual foi a primeira pessoa a sentir inveja. Mas os neurologistas, eles dizem que a inveja em si é algo que está relacionado ao nosso sistema nervoso. Então, por estar relacionado ao nosso sistema nervoso, é algo que o indivíduo vai mesmo sentir. Desde a data em que nasce até a data em que morre, ele vai mesmo sentir inveja, porque é um elemento que faz parte do psiquismo
humano. Então, É indispensável, é inevitável sentir inveja. O Jorge Fruta se considera invejoso? Já sentiu inveja de alguém? Vai lá, pra ser sincero, já senti, mas a minha inveja não foi uma inveja tóxica. Aham. Foi uma inveja fisiológica, uma inveja tendo em conta a situação, o ambiente. Tá ali, por exemplo, eu já vivi uma situação dessa, eu estava assim, com meu amigo, e de repente a namorada dele vem e, lhe saúda de um jeito assim. Acho que lá em casa perceberam que tipo de jeito. Sim. Então eu senti aquela inveja do tipo, uau, eu gostaria de ter alguém que me tratasse deste jeito. Então, mas foi uma inveja resultante da situação. Não, mas aquilo não poderia ser simplesmente um desejo de estar também naquela situação e não uma inveja, porque nem sempre que nós desejamos Sim. estar no lugar de alguém, nós estamos a invejar esta pessoa, percebes? Tu podes até, tipo, se formar, por exemplo, para ser o governador da província de Manaus, percebes? Tu Percebo. queres estar naquele lugar, não significa que tu sentes inveja do nosso governador, Não, não significa. não. Então é normal, Porque podemos considerar aquela tua situação como não sendo inveja. O que acontece? A inveja em si é uma reação da admiração. Ok. Existem pessoas que não conseguem dividir essa questão. Você pode até ter uma admiração e ter controle desta tua admiração. Se por acaso deixares que esta admiração controle a sua vida, pode se transformar em inveja. É aquela questão que eu disse, que as emoções existem para serem sentidas, porque é inevitável não sentir o quê? Qualquer emoção. Ok. Mas quando deixamos ou permitimos que estas invejas, ou esta inveja no caso, controle a nossa vida, acaba se tornando tóxica. Ok. Dá-se um jeito aí. Olha, mais uma vez, vou pedir a todos vocês que nos acompanhem, que compartilhem aí o conteúdo que está a ser aqui emitido. Nós queremos mais perguntas aqui, mais pessoas assistirem. E para já, vou mandar um abraço aí para a jovem Domila Manuel. Ela está aí nos acompanhando e deixou um contributo aí nos comentários. Ela diz o quê? Não é e nunca será possível vivermos em um mundo sem inveja. Infelizmente, a inveja começou no céu. A inveja é um sentimento destruidor. E ai daquele que vive invejando os outros. Falou assim a Domila Manuel. Manda um abraço para ti, Domila, e obrigado por estar acompanhando a nossa live. Então, Jorge Fruta. Ok. Jorge Fruta, tem algum contexto quanto ao ponto de vista que a nossa internauta aqui apresentou? Ela diz que a inveja começou no céu. Bem, praticamente são questões são questões já do âmbito teológico, e eu sou alguém que comungo da ideia que com etiologia não se refuta, não se discute, porque são questões divinas. Então, se são questões divinas, então não tem por que duvidar. Ok. Não tem por que duvidar. A amiga do Mila diz que a inveja começou no céu. E são crenças diferentes. Então, o essencial é respeitar até certo ponto essa divergência de crenças e percepções de cada indivíduo. Muito obrigado. Olha, só para priorizar mais aqui uma questão de alguém que também está nos acompanhando. Fred Ardon Vunge. Um abraço para ti, grande amigo, e obrigado por estares aí acompanhando o nosso Panda Podcast. Ele diz: saiba primeiro a origem da inveja. Gostava de saber como se manifestaria uma inveja tóxica por parte de outrem. Como se manifestaria? A manifestação, no caso. Praticamente a pergunta do amigo Fred, né? Fred, sim. Pode nos levar à questão dos tipos de invejosos.
como se manifestar ou como identificar até certo ponto o invejoso tóxico. Existem vários tipos, ou seja, quanto à tipologia dos tipos de invejosos, praticamente trata-se de pessoas rancorosas que vivem prejudicando as pessoas usando linguagens diferentes. Temos aqui em destaque a questão dos os invejosos sádicos sarcásticos. Os invejosos sádicos sarcásticos são pessoas que fazem uso do humor e sorrisos irônicos para humilhar a pessoa. Sabe? Por exemplo, ele chega, suponhamos que o Ivo ofereça uma flor em alguém, e esta pessoa chega com um sorriso irônico e diz, muito obrigado, mas não era necessário. Ele praticamente não inveja, ele está a invejar a questão dele de não ser ele a ofertar. Percebe? Essa é a questão. E por outra também temos os invejosos tiro na cara. Os invejosos tiro na cara. Os invejosos tiro na cara, o que é que eles fazem? Eles são pessoas que falam diretamente. São aquelas tal das pessoas que não têm papa na língua, estão lá sempre a falar coisas e tudo mais. Então elas falam sem travão, falam quando querem, como querem. Quer dizer, o objetivo dele é fazer o quê? É fazer com que você se sinta mal. Ele chega e diz, o que aconteceu? Você engordou. Tá vendo? Você está magra. Quer dizer, essas expressões são expressões para que você se sinta mal, ou se sinta culpada e não desfrute do que você tem. Ok. E por último, temos a questão dos invejosos metralhadora disparada. Tiro disparado e metralhadora disparada. Okay. O tipo de invejoso metralhadora disparada são um tipo de invejosos que jogam palavras negativas atrás da outra. Okay. O que acontece? Você diz, mano, felizmente consegui um emprego. Ele vem e diz, logo vais perder esse emprego. Tá vendo? Ou chegas e diz que não, para conseguir uma nova namorada. Ele diz, não, logo já serás traído. Então, praticamente, ele faz esse processo todo, tá vendo? E tem tantos como também o intrometido. Tem invejosos intrometidos. Praticamente, eles vivem se metendo e fofocando a vida de outras pessoas. São pessoas que praticamente não gostam de falar de si. Falam mais de outras pessoas. Estão a bisbilhotar, estão sempre a bisbilhotar e a procurar sempre saber alguma coisa da vida de outras pessoas. Pois é, porque dentro deste mesmo contexto, tem pessoas que admiram a qualidade de alguém, admiram os potenciais e pretendem ser como essas pessoas. Certo. Mas, como elas não conseguem ter as mesmas qualidades, ter os mesmos potenciais, a única coisa que eles conseguem encontrar, o refúgio que eles conseguem, é falando mal desta pessoa para ver se consegue baixar a qualidade que essa pessoa apresenta. É isso mesmo, é isso. Então é normalmente isso que acontece. Porque praticamente nas características em si dos próprios invejosos, o que acontece? Os invejosos são infelizes, são intolerantes e são egocêntricos. Okay. Ele é infeliz porque prefere sofrer para que a outra pessoa sofra mais. Okay. É intolerante porque não tolera o sucesso de outra pessoa. E ele é egocêntrico porque gosta de falar de si. O invejoso gosta de falar de si próprio e vive acreditando que o mundo gira ao seu redor. Ok. Vamos só priorizar aqui a questão aí do nosso jovem, que também está aqui a acompanhar o programa ao vivo. Sim, a minha pergunta recai mesmo também ao nosso ilustre, ao psicólogo também. A pergunta é, quando é que uma inveja se torna patologia, sabendo que a inveja é algo ocasional? Bem, a pergunta está relacionada a quando é que a inveja torna-se patológica. Sim. A partir do momento em que o indivíduo deixa de ter o controle sobre as suas próprias emoções, é aquela questão. Então, a emoção aqui em questão é inveja. A partir do momento que o indivíduo deixa de ter o controle sobre o sentimento de inveja e começa a ter, até certo ponto, sofrimento significativo, aí sim podemos relacionar a patologia, porque o indivíduo aí já não consegue, é como um todo.
um carro sem travão, quer dizer, praticamente ele perdeu os freios todo, que já nem consegue mais nem perceber que está a sentir inveja de alguém e nem perceber se que a inveja que ele está ali a sentir está lhe prejudicar. Disse na gíria que me invejar é beber veneno e esperar que eu morra. É isso. Ok. Vamos agradecer mais aí o pessoal que está a acompanhar o nosso Banda Podcast. Convido-vos mais uma vez que partilhem aqui esta live para termos mais pessoas aqui a nos acompanhar. Um abraço aí para o Mwene Caingueza. Acho que conheces ele, né? Um abraço aí para o Mwene Caingueza, um dos jovens que também, Caingueza, né? Está aí também a nos acompanhar. Um abraço para ti. Temos aqui também questões. Ok? Michel Ronaldo King Soldier. Um abraço para ti também, grande amigo. Também está aí a nos acompanhar. Ele diz: quando podemos identificar que uma pessoa é invejoso tóxico? É a questão do nosso Michel Ronaldo. Abraço para ti, mano. Praticamente o que acontece? Identificar pessoas invejosas. Não sei se o humano está acompanhando desde o princípio, mas quando falamos das características e falamos das estratégias, podemos até certo ponto acabar por perceber quando é que estamos diante de uma pessoa invejosa. Mas enfim, como perceber que estamos diante de pessoas invejosas? As pessoas invejosas em si, no seu dia a dia, ou na forma como nos interagimos com as mesmas, eles acabam sempre por deixar algum sinal. É aquela questão, ou sinais relacionados à infelicidade, sinais relacionados à intolerância, sinais relacionados ao egocentrismo. Porque são pessoas que estão lá ao seu lado, mas parece que não se interessam muito consigo. Porque até certo ponto o invejoso, praticamente o que acontece, de forma assim objetiva, o invejoso não se preocupa, não presta atenção em como você está se sentindo. Mas ele presta atenção em que você tem e ele não tem. Percebe? Então, praticamente, a partir do momento que o indivíduo, ao invés de se preocupar com como eu me sinto, e ele se preocupa com o que eu tenho, aí sim, também podemos nos remeter a pessoas invejosas, porque ele praticamente fica nesta senda. É mais importante, até certo ponto, que o indivíduo se preocupe como é que o outro está se sentindo do que se preocupar com o que o outro tem e ele não tem. Ok. Olha, temos aqui um comentário muito longo que eu vou já ler daqui a pouco. É de Freddy Ardon. Freddy Ardon Vuns. Mas antes de eu mesmo ler aqui o comentário do Freddy, eu gostaria aqui de apresentar uma outra abordagem para o nosso convidado. Falou-se muito sobre a inveja no sentido de alguém sentir pelo facto de não ter o que o outro tem. Mas é bem sabido que até as pessoas que têm bens materiais, pessoas que estão bem economicamente, também sentem inveja de pessoas que não têm nada. Certo? Então, nós gostaríamos de saber como é que isso acontece, como é que uma pessoa que já tem quase tudo o que precisa consegue sentir inveja ou chega a sentir inveja de alguém que quase não tem nada. Conforme dissemos no princípio, né? Que a inveja é uma emoção inevitável. Independentemente do seu estatuto, vai mesmo sentir inveja. O que acontece? Quando é que o indivíduo que já tem, está lá bem estável, vai acabar por sentir inveja de alguém que está abaixo do seu nível? Costumamos a dizer, né, que nem sempre toda pessoa que tem o que tem é feliz. Existem pessoas que têm tanta coisa, mas até certo ponto admiram a humildade de certas pessoas. Existem pessoas que têm dinheiro, mas até certo ponto admiram ou sentem até certo ponto o desejo de andar descalço. Mas como é que uma pessoa que tem dinheiro vai sentir desejo de andar descalço? Porque existem sentimentos, existem coisas, existem experiências que até certo ponto o dinheiro não resolve. Existem experiências que a pessoa vive. É aquela questão que costumamos dizer que
há diferença entre viver profundamente e viver intensamente. Mas isso foi dito de uma forma metaforicamente ou porque realmente isso acontece? Porque imagina só, eu tenho um dinheiro e o Jorge Fruta não tem, ou vice-versa, né? Porque até Jorge Fruta tem mais aparência de quem tem mais dinheiro que eu. Ok, tudo bem, tem um dinheiro, o Jorge Fruta não tem. O Jorge Fruta anda descalço e eu tenho possibilidades de andar com tênis de marcas e muito mais. Eu sentiria inveja do Jorge Fruta pelo fato de estar a andar descalço. Porque muito bem, pá, se eu quisesse andar descalço, é só pegar os meus calçados, atirar e andar descalço conforme o Jorge Fruta anda. Bem, falando de andar descalço é de uma forma literária. Ok. De uma forma literária, por quê? Porque desconstruindo esta forma literária, o que é que acontece? Existem pessoas que têm e muito, mas são privadas de certas coisas. Ok. Então, esta privação, até certo ponto, pode desencadear admiração. Ou seja, ele está lá e admira que o que as outras pessoas fazem, ele não faz, porque é privado. Então, ele pode muito bem... Essa é aquela questão da admiração, pode resultar em inveja. Ele vai admirando, mas ele não pode fazer aquilo, porque existem familiares que fazem o quê? Que praticamente querem preservar a dignidade da família. Então, por desejarem preservar a dignidade da família, eles impõem regras que praticamente a pessoa ou a criança vai fazer o quê? Vai viver naquele seio de uma forma que privada de certas coisas que fazem até certo ponto levam a pessoa a se sentir humano. Existem coisas que te levam a se sentir como humano que nem o dinheiro sequer resolve. Ok. Só dando mais aqui um contributo naquilo que o nosso convidado estava aqui a dizer. A inveja não é sentida só no momento em que nós percebemos que temos menos que os outros, né? Até porque tem pessoas que têm grandes posses, tem pessoas que estão muito bem economicamente, tem pessoas que têm possibilidades de comprar o que eles muito bem precisam, mas mesmo assim invejam alguém na vida. A inveja não surge só pelo facto dos bens materiais, também surgem pelas qualidades que as pessoas possuem, certo? E a possuem também pelas qualidades que as pessoas possuem. Ou seja, se alguém tiver muito dinheiro, tiver possibilidades de comprar alguma coisa, adquirir qualquer bem material, essa pessoa pode se dar o caso que não gosta assim tanto da personalidade dele e gostar muito da personalidade que uma outra pessoa próxima apresenta. E às vezes eles chegam a se esforçar bastante para estarem no mesmo perfil daquela pessoa que admiram, certo? Só que muitos deles não conseguem chegar a ter a mesma personalidade que os amigos ou família têm. E é daí onde começa a surgir inveja. Surgem aquelas questões das pessoas saírem por aí, falar mal da mesma pessoa, tentarem baixar a pessoa que eles admiram para ver se conseguem se colocar em cima. Agora, vamos ler aqui um comentário do nosso querido Fred Ardon. Pelo nome parece mesmo um cara bonito. Ok? Vamos ler aqui o comentário do nosso companheiro. Ele diz: compreendo a definição do Senhor quando se falava da tipologia da inveja. Ele aí deu exemplo em oferecer uma flor com um sorriso irônico. É bem diferente de uma inveja contagiante e que se tornaria tóxico. Uma vez que sabemos que algo tóxico tem a tendência de prejudicar, mas se percebermos no exemplo do meu amigo Fruta, que foi dado, não acaba de ser uma inveja tóxica, ou, deixa lá ver, ou sintomas de manifestação. Como ele poderia deixar isso mais claro? Se apegando nesse tipo de inveja. Não sei se conseguiu perceber. Ok? Então vamos lá dar a resposta ao nosso querido. Bem, o exemplo da flor está relacionado ao tipo de invejoso sádico sarcástico. Eu dizia que o invejoso sádico sarcástico, ele faz uso do humor e do sorriso irônico para humilhar a pessoa. Quando deu o exemplo da flor,
é no sentido de a pessoa está ali a receber a flor como um presente. Mas, por não ser ele a ofertar primeiro, ele vai invejar este ato. Então, vai usar a terminologia com um sorriso no rosto, dizendo obrigado. Não era necessário. E, além disso, poderias me perguntar antes qual é a cor favorita da minha flor. Quer dizer, são pessoas que não aceitam perder, não aceitam admitir que, até certo ponto, poderiam fazer, mas não fez. Então, procura meios ou mecanismo de, estar sempre assim, acima dos outros. É aquela questão de ser pessoas egocêntricas. Mandar um abraço aí para a nossa seguidora mais querida, Delfina Cangundo. Ela diz: esse direito está muito bom. Estou aprendendo, gente demais causando destruição. Ok, um abraço para ti, nossa cara. A nossa seguidora fiel, Delfina Cangundo, um abraço para ti, ok? E continue aí acompanhando o programa. E se tiveres aí questões, aproveite, porque esse é o momento e o Jorge Fruta está aqui disponível para responder todas as questões. Não sei se conseguiu esclarecer aí a questão do companheiro Fred, mas acredito que esteja esclarecida, né? Não esqueçam, estou aqui a falar sempre isso, não esqueçam mesmo de compartilhem aqui a live, compartilhem nos grupos, compartilhem nos vossos perfis, convidem os vossos amigos para virem assistir, porque queremos mais pessoas aqui deixarem sugestões para fluirmos melhor o nosso tema. Ok, Jorge Fruta, vamos mais nos apegar um pouco na inveja entre irmãos. Em questões de tratamento pelos pais, como é que isso pode ser classificado? Pode ser uma inveja fisiológica ou inveja tóxica? Bem, a inveja fisiológica em si é inevitável. A inveja fisiológica é inevitável. Mas a inveja tóxica, aí sim, podemos evitá-la. No seio familiar, especificamente entre irmãos, o que vai acontecer? Nós podemos muito bem, somos irmãos e podemos muito bem estar a sentir inveja fisiológica. É muito normal, porque isso é mesmo inevitável. Mas quando deixamos que esta inveja fisiológica controle as nossas vidas, acabamos de fazer o quê? Por transformar a inveja fisiológica ou tida a inveja normal, porque até a psicologia chama essa inveja fisiológica como a inveja branca. Então, a tida inveja branca, quando você deixa que ela comande ou controle a sua vida, pode se transformar em uma inveja tóxica. E desta inveja tóxica acaba fazendo o quê? Por promover até certo ponto desejo de querer destruir. É aquele exemplo bíblico do Caim e Abel. O que aconteceu ali? É a questão da inveja. Porque um invejou o outro por ser alguém mais prestado atenção, por ser alguém que estava mais próximo a Deus. Então, praticamente, ele invejou. Desta inveja, podemos chamá-la como uma inveja tóxica. É uma inveja que chegou ao ponto de consumar o ato de homicídio. Ok. Falou-se sobre os métodos que uma pessoa deve utilizar para não ser invejado, que é evitar falar muito sobre as qualidades, sobre as conquistas e sobre a sua vida. Certo. Mas não falamos ainda sobre os métodos que uma pessoa deve seguir para não sentir inveja do outro. O que uma pessoa pode seguir para não sentir inveja do outro? É aquela questão que eu disse antes, que nos remete às estratégias de prevenção da inveja. Autoobservação, autoconhecimento. Temos a questão do indivíduo fazer planos e ser singular. Na questão de fazer plano, nós percebemos que a vida, até certo ponto, nos dá variedíssimas formas de resolver os problemas. Somente fazendo planos específicos, o indivíduo conseguirá atingir os seus objetivos. Porque até
Do que adianta ter sonho, mas não saber como alcançá-los? Ok. Na singularidade é aquela questão, o indivíduo deve aprender a ser singular, ninguém vai competir com a sua singularidade. Você precisa ser quem realmente é. Somente sendo quem realmente és, irás atrair as pessoas. Na questão da auto-observação, é aquela questão que o indivíduo deve aprender a olhar-se, a valorizar as suas capacidades internas. Na autoconfiança, o indivíduo deve confiar-se, deve ter uma confiança que pode, deve se confiar que não, eu posso conseguir isto. Se o fulano conseguiu, eu também posso conseguir. Praticamente essas são as estratégias de prevenção da inveja tóxica. Ok. Quando é que nós podemos, ou como é que nós podemos diferenciar um invejoso tóxico e uma pessoa tóxica? Será que são a mesma coisa ou há uma diferença entre as duas? Bem, a terminologia tóxica nos remete a algo nocivo, algo prejudicial e tudo mais. Então, separando os termos, praticamente o tóxico, pessoa tóxica. Está a generalizar, quer dizer, não se sabe se é tóxico em que aspecto. Okay. Se é tóxico relacionado ao ódio, se é tóxico relacionado à paixão, se é tóxico relacionado ao amor. Então, praticamente o termo assim de forma generalizada fica um bocadinho complicado. Já a questão do invejoso tóxico é quando ele próprio deseja ter o que outra pessoa tem e, consequentemente, tentar destruí-la. Ok. Já me sou pegar aqui. Vamos mais mandar aí alguns abraços. Vai para o nosso amigo Camona Blim Blim, que também está aí a nos acompanhar. Um forte abraço para ti. Temos mais aqui um tema ou um comentário. Acho que já lemos esse comentário, será? Ok. Temos aqui alguém, deixou também um comentário, nós vamos ler já. De nome Moena Cainguesa. Já lemos esse comentário. Meu colega Fruta, tenho uma questão. Comumente as pessoas confundem o conceito de inveja e cobiça. Considerando a definição que partilhou sobre a inveja, desejo de ser ou obter o que é do outro, como poderíamos perceber a cobiça? Será que há uma diferença entre cobiça e inveja? Perguntou então nosso companheiro Muene. Bem, amiga caiaquesa, há sim uma diferença entre inveja e cobiça. A cobiça não passa de ser de desejo. O indivíduo vai desejando ou seja, o indivíduo deseja ter o que outra pessoa tem, mas não envolve sentimento ou intenção de destruição. Já quando estamos a nos remeter à inveja, e que fique bem claro, estamos a falar da inveja tóxica, não é uma inveja fisiológica, uma inveja branca, conforme disse na área da psicologia. Então, a cobiça em si está mais para